Louvado seja Deus por mais essa oportunidade. Vou convidar então vocês para abrir a Bíblia, né? A gente vai estar lendo, não sei se alguém trouxe, né? Se alguém trouxe a Bíblia, eu espero um pouquinho, né? Para cada um se pegar sua arma, né? Sua espada. Ok? A gente vai estar lendo no Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5. Então vou estar fazendo a leitura, Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 até o 15. Ok? É a história do paralítico de Betesda. Diz assim a Bíblia Sagrada. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque enquanto a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira. Ele respondeu: O homem que me curou me disse: Toma a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: Quem é o homem que mandou que tomasses a tua esteira e andasses? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Olha, agora já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graça, Senhor, por a tua palavra, Senhor. E mais uma vez nós queremos te pedir que teu Espírito Santo possa estar nos inspirando, nos orientando, nos instruindo, nos dirigindo acerca de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para compartilhar com cada um de nós no dia de hoje. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Alguém aqui já tem ouvido essa história aqui? Não? É uma história bem conhecida, né? Que fala de um dos milagres de Jesus. E esse milagre aqui, mais especificamente, está falando da cura de um paralítico, né? E a Bíblia diz então, como a gente leu aqui, que Jesus Cristo ele subiu para participar de uma festa, né? Uma festa dos judeus lá em Jerusalém. Jerusalém é a capital de Israel, né? E considerado a terra de Deus, o povo de Deus. E os judeus, né? Jesus ele era judeu, Jesus ele era descendente da tribo de Judá, né? Que é também conhecido como a tribo do louvor, né? E Jesus ele era dessa descendência, né? Da tribo de Judá. Então Jesus era judeu também, e como bom judeu, ele subiu a Jerusalém para participar de uma festa. E se a gente for estudar a história bíblica, né, no Antigo Testamento, a gente vai ver que tem pelo menos 5 festas judaicas que são comemoradas anualmente pelo povo judeu até os dias de hoje, né?
Eu poderia citar aqui para vocês, né, a festa da Páscoa, que é muito conhecida de vocês, só que a gente conhece aqui a Páscoa do chocolate, do ovinho, né? E a Páscoa comemorada pelo judeu é bem diferente. Então tem a festa de Pentecostes também, que é uma festa muito conhecida, e tem a festa das primícias, e existe também a festa dos tabernáculos, né? Então, ao todo são 5 festas, né? Existem outras festas também, como a festa de Rosh Hashanah, a festa das trombetas, enfim. Jesus ele subiu para participar de uma festa, aqui diz Deuteronômio 5,12, se a gente for ler em Deuteronômio 5,12, vai dar para saber qual que é a festa específica que Jesus foi participar. Não, aqui Deuteronômio 5,12 está falando só sobre o mandamento de guardar o sábado. De guardar o sábado. Eu teria que ver certinho, detalhadamente, qual é a festa. Mas também não vem ao caso aqui, né? Então Jesus ele subiu para participar dessa festa. E a Bíblia diz que lá em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, né? Jerusalém, naquela época, quando Jesus tinha o seu ministério aqui na terra, Jerusalém era uma cidade cercada por um muro, né? E esse muro havia 12 portas, né? E cada porta tinha um nome, né? Havia um portão de acesso principal à cidade e haviam, nos muros, haviam também portas, né? De acesso para ter acesso à cidade. E uma dessas portas chamava Porta das Ovelhas, né? E próximo, a Bíblia diz que próximo dessa Porta das Ovelhas havia um tanque que em hebraico era chamado Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. Essa palavra Betesda em hebraico significa casa de misericórdia. Era casa de misericórdia o significado dessa palavra em hebraico. Então ali, perto da Porta das Ovelhas, tinha esse tanque, né, que era chamado Betesda, ou seja, chamado Casa de Misericórdia, trazendo aqui para a nossa linguagem portuguesa, né, que nós não somos judeus, não somos hebreus, só espiritualmente falando. E diz que esse tanque, essa Casa de Misericórdia, ela tinha 5 pavilhões. E nesse local havia uma grande multidão de enfermos. Então pensa, imagina agora na mente de vocês, um tanque, né, um pavilhão com 5 compartimentos, né? Aliás, um tanque com 5 pavilhões, onde ali naquele local, tenta imaginar na mente de vocês, um lugar assim, né? Até a minha Bíblia aqui, se vocês, depois eu posso até mostrar para vocês, tem aqui mapas, né? E no mapa a gente consegue até visualizar. Na verdade, na minha Bíblia tem um material arqueológico. E no material arqueológico aqui, se a gente for procurar, a gente vai encontrar esse tanque depois. Depois, no final do nosso estudo aqui, vocês me cobram que eu mostro para vocês a foto, tá? Ó, já achei aqui, ó. Se bem que esse aqui é o tanque de Siloé. Tá vendo aqui a imagem? Sim. Ó, tá vendo? É um lugar fechado, lá embaixo tem um tanque, né? Ó, aqui, ó. Esse aqui era o tanque de Siloé, né? Mas o que a gente está pregando hoje é o tanque de Betesda. Então, nesse local aqui, a Bíblia diz que havia uma grande concentração de pessoas doentes. E tinha ali pessoas cegas, pessoas que eram coxas, né? Paralíticas. E essas pessoas estavam esperando o movimento das águas. Segundo a tradição, né, como diz a Bíblia, de tempos em tempos um anjo de Deus ele descia até aquele lugar e ele agitava as águas. E a Bíblia diz que quando o anjo descia e agitava a água, a primeira pessoa que entrasse naquele tanque, no momento em que a água estava sendo agitada, depois do movimento da água, essa pessoa imediatamente ela era curada de qualquer doença. Estão entendendo? Então imagina um tanque, né, onde tinha uma grande concentração de pessoas doentes, de tempos em tempos um anjo de Deus descia naquele lugar e o anjo mexia a água. Quando ele mexia a água, ele agitava a água, qualquer pessoa que entrasse naquele tanque, naquele momento, ela era imediatamente curada.
E a Bíblia diz que naquele local ali, junto àquele monte de pessoas doentes, estava ali um homem inválido há 38 anos. Imagina uma pessoa doente no meio daquele monte de pessoas doentes, só que essa pessoa aqui em especial, ele estava inválido há 38 anos. Olha só a situação da pessoa, né? E diz que Jesus Cristo, então, ele chega naquele local, né? Ele havia subido a Jerusalém para participar dessa festa. E quando Jesus chega naquele local, ele vê aquele homem inválido há 38 anos, deitado, e Jesus sabia que aquele homem estava ali já há muito tempo. Jesus, como ele era o Filho de Deus, ele tinha comunhão com Deus, ele era o próprio Deus, né? A Bíblia diz que Deus é onisciente. O próprio Jesus sabia que aquela pessoa estava ali paralítica há muito tempo. E aí a Bíblia diz que Jesus Cristo ele era rico de compaixão, ele era cheio de compaixão, né? Ele se compadecia da dor, do sofrimento, dos problemas do semelhante. Então Jesus, cheio de compaixão, quando ele percebe aquela pessoa naquela situação ali de sofrimento, né, paralítica, inválida, já há 38 anos, Jesus Cristo então perguntou para aquele homem: você quer ser curado? E a Bíblia diz então que aquele homem enfermo, ele disse para Jesus: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Né? Imagine que aquele homem ali, 38 anos, com certeza diversos anjos já tinham vindo ali, agitado a água, mas ele não podia fazer nada, porque ele era paralítico. E as pessoas, como naturalmente elas são egoístas, né? Não tinha nenhuma pessoa que pensou assim: poxa, esse camarada aqui já está 38 anos sofrendo nessa situação aqui, paralítico, imobilizado, né, inválido. Vamos dar uma chance para ele, vamos colocar ele na água aqui, vamos sacrificar a nossa vontade. Né? A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor, quando a gente está em amor, a Bíblia diz que o amor não busca os seus próprios interesses, né? Então o amor ele não é egoísta. Quando eu estou em amor, eu sempre vou procurar a vontade do outro primeiro e eu vou sacrificar a minha vontade. Isso é amar, né? Quando eu estou em amor, Deus é amor, quando eu estou em Deus, eu sempre sacrifico a minha vontade e eu coloco sempre a vontade do outro em prioridade. Isso é amor. Quando eu procuro primeiro fazer a minha vontade para depois a do outro, quer dizer que o meu amor está raso. Né? Um bom exemplo aqui, eu vou contar um pecado meu, aqui, um defeito meu que já cometi esse erro várias vezes. Eu tenho um filho pequeno, então se a gente vai almoçar num lugar fora, ou vai jantar na casa de alguém, o correto de um pai ou de uma mãe que tem um filho pequeno, primeiro de tudo ela faz o prato de comida do filho, serve o filho, depois que o filho terminou de comer, ou quando ele já começou a comer, se ele já sabe comer sozinho, aí o pai vai, ou a mãe vai e faz o prato dela, não é verdade? Não é assim que funciona? Mas quando a gente está no egoísmo, né, quando a gente não está em amor, e eu, principalmente se eu estou com muita fome, eu vou lá, faço meu prato, já saio comendo e deixo o filho para depois, né? Depois, se ele não tiver com fome, eu já dou um glória a Deus, aleluia, que bom que ele nem está com fome. Deixa ele brincando lá com os carrinhos, com que ele tá, ou com a boneca, se for menino, né? E depois ele que vem aqui comer, ou depois ele já está cheio de satisfeito, então eu vou lá e faço, né? Mas isso só mostra o quanto o meu amor está raso, né? Que eu não estou nem preocupado em alimentar o meu filho, né? Em satisfazer a vontade dele. Eu estou preocupado mais em saciar a minha vontade, né? Então, um exemplo bem simples, mas que eu imagino que talvez, se vocês for normal como eu, em algum momento da vida vocês já cometeram esse mesmo pecado, né? Chamado egoísmo, né? Então, é um exemplo simples do dia a dia, mas que mostra que muitas vezes a gente realmente acaba colocando sempre a nossa vontade em primeiro lugar. E é o que acontecia, né? Com aquelas pessoas ali, com aquele homem inválido. Ele estava cercado de pessoas que estava todo mundo, na verdade, se preocupando com o seu umbigo, né? Então, imagina, o cara, 37 anos doente ali, isso aqui não teve nenhuma pessoa que em 37 anos pensou assim: poxa,
esse camarada está aí esse tempo todo, vamos dar uma chance para ele, vamos colocar ele na água, a hora que chegar um anjo aí, para ele ser curado de uma vez. Afinal de contas, ele é paralítico, se ninguém colocar ele na água quando o anjo agita, esse cara vai ficar aí até a morte, né? Ninguém vai fazer nada por ele. E o pior é que se passaram 37 anos e ninguém fez nada por ele, né? Até que Jesus aparece. E quando Jesus chega na área, tudo muda. Porque Jesus, ele é cheio de compaixão, cheio de amor. E essa palavra egoísmo nem combina com ele, né? Jesus jamais, né, que essa palavra vai combinar com ele. A palavra de Deus diz que Jesus, ele, sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser Deus ou de agir como Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de um servo, e como servo aqui na terra, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E ele, Jesus, fez tudo isso, essa obediência à morte, foi para que lá na cruz, através do seu sacrifício, ele pudesse perdoar toda a humanidade dos seus pecados. Jesus sofreu o que sofreu, padeceu o que padeceu, porque a missão dele aqui na terra era resgatar a humanidade dos seus pecados. Então Jesus, em nenhum momento, ele pensou em si. Pelo contrário, Jesus o tempo todo pensou nos outros, o tempo todo ele pensou na salvação das almas, o tempo todo ele pensou na vida eterna que ele queria proporcionar para aqueles que creriam nele após a sua morte e ressurreição. Então Jesus, ele era totalmente desprovido desse sentimento, né? Que é um sentimento maldoso, né? O egoísmo, né? Tem uma frase de um pastor conhecido nosso, pastor Juscelio, que ele fala, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, quando a farinha está pouca, primeiro meu pirão, né? Quando eu estou com pouco dinheiro, pouco recurso financeiro, primeiro eu vou tratar de cuidar o meu, primeiro eu vou pagar minhas contas, primeiro eu vou resolver os meus problemas particulares, aí depois, se sobrar alguma coisa, eu vou tentar ajudar o outro, né? Então, é assim que funciona na prática, né? E enquanto que, quando eu estou em amor de verdade, muitas vezes um pai, né? Um pai, vocês aqui temos mães aqui presentes, né? Uma mãe, eu diria sem medo de errar, uma mãe legítima, verdadeira, se ela vê um filho passando fome ou necessidade, ela se sacrifica, ela deixa de comer, mas o filho não fica sem comida. É uma verdade, né? Por quê? Isso é amor, né? Então, interessante que a Bíblia diz que mesmo que a mãe se esqueça de um filho que mama, todavia o Senhor jamais se esquecerá de nós, né? Agora, a mãe, por que eu estou citando esse texto bíblico? Porque uma mãe, mesmo tendo esse coração de mãe, que geralmente uma mãe, ela acaba sacrificando a sua vontade em detrimento da vontade do filho, ainda assim, perante a Bíblia, pode acontecer dessa mãe, em algum momento, ela falhar. Por quê? Porque a mãe, sendo na condição de um humano, um ser humano, ela pode muitas vezes estar irritada, chateada com o filho, amargurada, até mesmo magoada com o filho, e aí ela não vai agir com amor mesmo, né? Vai pensar nela primeiro mesmo. Agora Deus não. A Bíblia diz que mesmo que uma mãe ela seja capaz de esquecer o seu filho que mama, todavia Deus jamais se esquece. Então o amor de Deus é um amor incondicional, né? É um amor cheio de compaixão, de misericórdia. É um amor que tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Esse amor é chamado na Bíblia de amor ágape, né? Que é um amor incondicional. Então esse é o amor de Deus por nós. E Jesus, ele era cheio desse amor. E porque Jesus era cheio desse amor, a Bíblia diz que quando Jesus percebeu, ele visualizou aquele homem inválido há 38 anos, a primeira coisa que Jesus fez, Jesus nem piscou, né? Ele nem titubeou, ele imediatamente ele se dirigiu se reportou àquele homem, né? E disse, olha, você quer ser curado? E diz então que o enfermo disse, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, sempre desce outro antes de mim. Então Jesus me disse, levanta-te, toma a tua esteira e anda. É evidente que Jesus nem dependia, né? Nem dependia
da agitação das águas. Jesus não dependia da presença de um anjo naquele local para realizar um milagre, até porque Jesus, ele é o próprio anjo do Senhor, né? Jesus é o verdadeiro anjo do Senhor. Até uma curiosidade, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem, né, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Na verdade, a palavra de Deus não fala os anjos, ela diz o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, daqueles que temem a Deus, e os livra. Essa expressão, o anjo do Senhor, quando eu estudei isso em teologia, nós aprendemos que quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, ela não está falando de um anjo comum, não é um anjo qualquer, ela está falando de um anjo especial. E nós cremos que esse anjo do Senhor é o próprio Jesus. Jesus, ele é chamado também de o anjo do Senhor. Então, biblicamente falando, segundo os teólogos, quando eu temo a Deus, o próprio Jesus, ele vai acampar, né? Acampar ao redor da minha vida, da minha casa, da minha família, e vai me livrar. O que é acampar? Né? Alguém aqui já participou de um acampamento? Nunca participou de um acampamento? Ninguém aqui nunca ficou numa barraca de camping? Não ficou? Meu Deus, será que é só eu? Então, bom, já viram um camping? Sim. Já viram? Sabe o que é um camping? Né? Então, o camping é um lugar, normalmente tem muito em área de praia, né? Onde tem muitas barracas, onde as pessoas ficam acampadas dentro daquelas barracas, né? Então, quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, quer dizer, imagina que é como se Jesus, através da presença do Espírito Santo, que hoje ele está aqui na terra, na pessoa do Espírito Santo, ele e o Pai e o Espírito Santo, os três são um, os três concordam um, os três têm a mesma essência. Literalmente falando, Jesus hoje está sentado à direita de Deus Pai, e lá nos céus ele intercede por nós, e aqui na terra nós temos o Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao seu redor, daqueles que o temem, imagina, né? É como se Deus tivesse literalmente acampado, participando de um acampamento onde eu estou, e ele está acampado ali comigo, ele está ali sitiado, ele está localizado naquele local ali juntamente comigo, e a Bíblia diz que ele vai me livrar, né? Me livrar do mal, me livrar de um assalto, me livrar do engano, me livrar do perigo. A Bíblia diz que Jesus ele é o nosso Salvador. E Jesus não veio a esse mundo apenas para nos salvar dos nossos pecados, ele veio para nos salvar de qualquer situação. A palavra de Deus diz em Romanos 10 que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo do quê? Será salvo dos pecados? Não apenas dos pecados. Todo aquele que invoca o nome de Jesus, ele é salvo de qualquer situação. Então, qualquer um de nós que estiver enfrentando uma situação de perigo, uma situação de tormento, de dor, de aflição, de dificuldade, seja emocional, física, financeira, familiar, espiritual, emocional, seja a área que for que você estiver enfrentando um problema, perante a Bíblia, todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome de Jesus, vai ser salvo. Então, na hora da dificuldade, tudo que nós precisamos é clamar pelo nome de Jesus. Né? Guarda bem isso daí. Isso aí é um segredo simples, mas que se vocês guardar esse segredo aí, na hora da dificuldade, isso vai fazer toda a diferença. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus falou na palavra dele que todo aquele que invocar o nome dele será salvo, isso significa que todas as vezes que eu estiver em apuros, se eu invocar o nome de Jesus, eu vou ser salvo. A Bíblia diz ainda que torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo, né? Então, Jesus ele é essa torre forte que se acampa ao redor das nossas vidas, que faz realmente acampamento, ele faz morada, e ali ele nos protege, né? Eu estava falando para vocês aqui no começo da nossa reunião, que nós participamos de uma reunião, né, com o Conselho de Segurança e as autoridades aqui da cidade de Nova Trento, onde
está sendo discutida a possibilidade de colocar 4 câmeras de segurança na cidade, de proteção, né? E eu, na oportunidade, não comentei nada sobre isso que eu vou falar para vocês aqui agora, mas perante a Bíblia, o Salmo 125, se eu não me engano é o 125, a palavra de Deus diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, a maior segurança que pode existir para uma cidade é o próprio Deus. O Salmo 125, na verdade, ele diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E o Salmo 127 diz, né, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados ele dá o sono, ou ele dá enquanto dormem. Né? Então ele está dizendo aqui que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, se não for Deus a guardar a cidade, você pode botar a câmera de segurança, pode botar policial, pode botar polícia militar, civil, aeronáutica, marinha, exército, nada é tão poderoso como Deus. Né? A maior proteção que nós podemos ter, de fato, é Deus. É importante a gente agir com prudência, né? A Bíblia diz que a sabedoria habita com a prudência. Então, se eu tenho condições, por exemplo, de colocar um sistema de alarme na minha casa, de colocar câmeras de monitoramento de segurança na minha casa, assim como se eu puder colocar um alarme no meu carro, ter seguro no meu veículo, todas essas coisas são saudáveis, são atitudes de prudência, né? No entanto, a nossa maior proteção é Deus. A nossa maior segurança é Deus. Tanto no trânsito, como numa cidade, como numa casa, como num sítio, em qualquer lugar, ou até mesmo num acampamento, como a gente citou aqui, né? Em qualquer lugar, a nossa maior proteção é Jesus. Amém? Acabei dando uma desviada aqui do foco, né? Que o Espírito Santo ele conduz a gente por outros caminhos, né? A Bíblia diz que o homem faz o seu plano, mas o Senhor é que me dirige os passos, né? Então, o Espírito Santo me levou aqui para um outro caminho aqui, enfim. Mas voltando aqui para o nosso texto, né? Para a cura do paralítico de Betesda, como eu estava falando, essa expressão, o anjo do Senhor, ela se refere ao próprio Jesus. Então, quando a gente teme a Deus, o próprio Jesus ele vai se acampar na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu carro, onde eu estiver, e ele vai me livrar de todo o mal. E como eu estava dizendo, todo aquele que invoca o nome de Jesus é salvo, né? E Deus ele cumpre a sua palavra, que ele é fiel à sua palavra. E aqui, Jesus, na verdade, ele nem precisou que o homem pedisse pelo milagre. O próprio Jesus se compadeceu daquele homem, perguntou se ele queria ser curado, e o enfermo então falou que não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém que pudesse agitar as águas. E aí Jesus Cristo então deu uma voz de comando e disse: levanta-te, toma a tua esteira e anda. E imediatamente aquele homem foi curado. Uma curiosidade que eu gostaria de destacar aqui é que para que as pessoas serem curadas, precisava que um anjo descesse naquele local e agitasse as águas. Né? Água, na Bíblia, é uma das figuras de representação do Espírito Santo de Deus. Assim como o fogo, assim como a pomba, assim como o vento. E então, para que aquelas pessoas pudessem ser curadas, precisaria haver um movimento das águas. Então, trazendo isso para uma linguagem assim mais interpretativa, como eu estava falando que a água é um dos símbolos do Espírito Santo, isso também traz uma lição para a gente, né, que para que haja uma cura nos dias de hoje, uma cura das pessoas, hoje, quem está aqui na Terra de fato agindo é o Espírito Santo. Quem se movimenta hoje aqui na Terra é o Espírito Santo. É porque Jesus está sentado à direita de Deus Pai, perante a Bíblia, mas ele, antes de subir aos céus, ele disse, olha,
Eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, o Consolador, e ele estará todos os dias com vocês. Então hoje, todo tipo de milagre que acontece nos dias de hoje, porque Deus continua ressuscitando mortos, ele continua tendo poder para curar qualquer tipo de enfermidade, né? Nós já oramos por uma pessoa doente aqui na célula e foi curada, né? Então Deus continua tendo esse mesmo poder, esse poder não mudou, só que todos esses milagres, todos eles são frutos de uma atuação do Espírito Santo. Se a gente voltar aqui para o texto, água parada, nessa linguagem, comparando água com o Espírito Santo, é como se o Espírito Santo não estivesse se movimentando, né? Para que houvesse cura das pessoas, o Espírito Santo, a água, precisaria ser movimentada. E o interessante é que quem movimentava a água não eram as pessoas. Se as pessoas movimentassem a água, não ia acontecer nada. Mas quando o anjo do Senhor descia e movimentava a água, aí o milagre acontecia. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Para deixar um ensinamento extra aqui para vocês. Que quem faz o movimento das águas, ou quem movimenta o reino de Deus aqui na terra, é o Espírito Santo. Nenhum ser humano, nenhum homem ou mulher, por mais ungido que seja, tem habilidade ou autonomia ou autoridade para fazer o movimento, ou movimentar o Espírito Santo, né? Nós não podemos usar o Espírito Santo. Nós temos que permitir que ele nos use. E muitas vezes nós somos tentados a usar o Espírito Santo. Tem pregadores do Evangelho que usam o Espírito Santo, né? A gente muitos querem usar o Espírito Santo para o Espírito Santo entrar no barco dele e falar, até mesmo falar, ou pregar, ou ensinar o que a pessoa quer pregar e ensinar. E isso está totalmente fora de cogitação. Isso é considerado pecado, né? Ninguém pode usar o Espírito Santo. Nós precisamos se submeter a Deus e permitir que o Espírito Santo nos use. Estou abrindo um parênteses para fazer esse comentário, porque de tempos em tempos, nós que já servimos a Deus há bastante tempo, de tempos em tempos a gente percebe na terra uma movimentação do Espírito Santo. E existem homens e mulheres de Deus que, quando o Espírito Santo não está se movimentando na terra, eles mesmos criam um movimento. Só que esse movimento não é um movimento de Deus, é um movimento do homem. E quando há um movimento do homem, você estava comentando aqui um testemunho antes, né? Que você foi num determinado lugar onde um profeta entregou uma profecia na carne, né? Você percebeu, você até se sentiu mal, porque você viu que aquilo não era de Deus, né? E isso daí é um exemplo de alguém que está fazendo um movimento na carne, ou seja, na alma. Não é uma movimentação do Espírito Santo. Quando existe uma movimentação do Espírito Santo, a gente sente, a gente percebe que é algo de Deus. E o que é de Deus não traz confusão, né? Então, só abrir um parênteses para acrescentar isso na nossa mensagem aqui, até para que a gente fique atento, né? Quando você for num determinado local onde está se pregando o evangelho em nome de Jesus ou em nome de Deus, preste atenção se aquela movimentação que está acontecendo naquele local realmente ela é uma movimentação provocada ou promovida pelo Espírito Santo ou ela é uma movimentação provocada pelo homem. Porque quando é uma movimentação provocada e produzida pelo homem, não vai dar em nada. Você não vai sentir paz naquele lugar e você, com certeza, os verdadeiros milagres não vão acontecer. Agora, quando há uma movimentação do Espírito Santo, quando um homem de Deus se movimenta pelo Espírito Santo, sempre vai produzir um efeito. Ok? Eu só gostaria de abrir esse parênteses aqui, até para a gente vigiar, né? Porque hoje em dia está surgindo de tudo, né? No meio cristão, evangélico, enfim, e tem muita gente pregando em nome de Deus, produzindo movimentos em nome de Deus, que não tem nada a ver com o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo, e a gente tem que vigiar em relação a isso, porque o que é de Deus traz paz, não traz confusão. Fechando parênteses, né? Então, quando Jesus disse, levanta-te, toma a tua esteira e anda, a Bíblia diz que imediatamente aquele homem foi curado e tomou a sua esteira e se colocou a andar, né? Então, amados, eu quero parar por aqui, deixar essa mensagem
para nossa reflexão e dizer para vocês que esse mesmo Jesus, né? Esse mesmo Jesus que se compadeceu daquele paralítico, esse mesmo Jesus que se compadeceu daquele homem que estava naquela situação, 38 anos, né? Embora ele estivesse num local, o tanque de Betesda, que em hebraico significa casa de misericórdia, embora aquele homem estivesse num local chamado casa de misericórdia, em nenhum momento houve alguém que de fato exercesse misericórdia para com aquele homem. A palavra misericórdia, ela vem do latim miserus cardia, que significa, cardia é coração em latim, e miserus vem de miséria, né? Então misericórdia é uma palavra que no latim significa, é uma combinação de duas palavras, miséria e coração. Misericórdia significa colocar o coração na miséria do outro, né? Se compadecer é colocar o meu coração na dor do outro, no sofrimento do outro, da luta do outro, da dificuldade da outra pessoa. Então isso é ter misericórdia, é usar de misericórdia, é se compadecer. Jesus, ele era cheio de misericórdia. Jesus, ele era cheio de compaixão. Quando Jesus viu aquele homem naquela situação, ele se moveu de compaixão e de misericórdia. E olha só o antagonismo aqui, né? Aquele homem estava num local chamado Casa de Misericórdia, mas ninguém exercia misericórdia para com ele. Precisou Jesus entrar no território, porque Jesus, de fato, ele era o autor da misericórdia e da compaixão, e então Jesus se compadeceu daquele homem, e imediatamente se compadeceu e teve o zelo, a preocupação de curá-lo. E eu queria dizer para vocês que esse mesmo Jesus que se compadeceu daquele homem, ele está aqui hoje à noite. Como é que eu sei que ele está aqui? Primeiro que se você for sensível, você vai perceber que ele está aqui o tempo todo falando, me usando tão somente como um vaso nas mãos dele. Em segundo lugar, a Bíblia diz que quando duas ou mais pessoas se reúnem em nome dele, ele ali está presente, né? Em terceiro lugar, eu já falei aqui, ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, esse mesmo Jesus que estava lá com aquele paralítico, ele está aqui hoje à noite, na pessoa do Espírito Santo. E eu queria convidar você nesse momento, para que vocês possam estar fechando seus olhos, né? E eu queria que vocês trouxessem a memória de vocês nesse momento. Se existe algum pedido, alguma situação que vocês estão passando, um problema, uma adversidade, uma dor, um sofrimento, algum obstáculo, alguma coisa que vocês estejam enfrentando nesse exato momento, né? Uma espécie de mar vermelho, uma espécie de porta fechada. Embora que a gente cantou aqui a música, né? Que se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Se a porta fechar, ele continua sendo Deus. Ainda assim, nós precisamos sempre crer num Deus que está o tempo todo disposto a abrir uma porta na nossa direção, a mover as águas na nossa direção, a fazer algo em nosso favor, porque ele é cheio de compaixão, ele é cheio de misericórdia. Amém? Então eu queria convidar você nesse momento a fechar seus olhos. E eu queria que você trouxesse na sua mente agora, que você trouxesse na sua memória esse problema, esse mal, essa luta, essa adversidade que você está enfrentando, ou de repente um sonho que você tanto almeja, um pedido que você gostaria que Deus realizasse. E eu queria que você fechasse seus olhos e mentalizasse, né? Trouxesse essa situação à memória agora, que nós vamos estar orando. E esse mesmo Jesus que operou na vida daquele paralítico, certamente vai operar hoje à noite, aqui e agora. Amém? E também com aqueles que estão me acompanhando, né, através dessa gravação, aqueles que estão me acompanhando através do YouTube, da internet, você também que está acompanhando esse áudio, eu convido você a trazer à sua memória, né, qualquer pedido que você tenha, uma necessidade, um sonho, traga ao seu coração um desafio, uma adversidade que você possa estar passando, um problema, uma luta, uma dor, algo que tem trazido angústia ou até mesmo perturbação à sua alma. Convido você agora a trazer
esse pensamento à tua memória e a gente vai estar orando agora pelo teu milagre. O nosso Deus é Deus de milagres. O nosso Jesus é um Jesus que ama realizar milagres. Esse mesmo Jesus que curou o paralítico de Betesda, ele está aqui conosco e através dessa oração ele pode operar o milagre na tua direção. Convido você a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero mais uma vez te dar graças por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra e no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero orar agora por cada pessoa que está conosco aqui presencial e também por aqueles que vão ouvir essa mensagem que está sendo gravada. Oh Deus, Pai, tu conheces, Senhor, tu conheces o coração de cada um. Tu conheces as necessidades, tu conheces as dores, tu conheces as adversidades, as lutas, tu conheces as necessidades na área física, espiritual, emocional, familiar, financeira. Tu conheces cada desejo dos nossos corações, tu conheces cada um dos nossos sonhos. E eu quero te pedir, Pai, ô Senhor, que o Senhor venha alcançar com a tua misericórdia, com a tua graça, com a tua benevolência, cada um que está aqui, aqueles que estão trazendo à memória nesse momento um pedido, Pai. Eu te peço, Pai, sai em favor para socorrer a necessidade daqueles que me ouvem nesse momento, Pai. E vem produzindo, promovendo o teu milagre, Senhor. Seja lá qual for a área, seja lá qual for a necessidade, nós cremos no teu amor, nós cremos que tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós cremos que o Senhor continua produzindo milagres. Nós cremos, Pai, que o Senhor, o mesmo Jesus que curou aquele paralítico, está vivo, porque a tua palavra diz que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, e porque tu estás vivo, Senhor, nós podemos crer no amanhã, nós podemos depositar a nossa confiança, a nossa esperança em ti, nós podemos crer nos teus milagres. Por isso, Senhor, nós chamamos a existência as coisas que não são como já se fossem, e nós reivindicamos o milagre. Ó Pai, sai, opera, Senhor, em favor desses que me ouvem, daqueles que estão aqui, daqueles que me ouvem pela internet. Opera o milagre, seja na área física, financeira, espiritual, emocional, familiar, seja um sonho, seja um desejo do coração, seja lá o que essa pessoa, esse homem, essa mulher, este jovem, essa criança, este idoso esteja necessitando. Nós te pedimos, Pai, alcança com a tua misericórdia, alcança com o teu amor e concede o teu favor, Pai, porque embora nós não mereçamos, o teu amor é incondicional. O Senhor tem prazer de nos favorecer. Então favoreça-nos, Pai. Nessa noite eu te peço, favoreça-nos, 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 favoreça-nos. Revela o teu favor na nossa direção. Favoreça-nos com teu amor incondicional e nos abençoa e nos entrega o teu milagre, Pai. E que em tudo o teu nome seja exaltado, honrado, glorificado. Não a nós, Senhor, não a nós, mas somente ao teu nome. Seja honra, glória e louvor para todos sempre. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse milagre. Amém e amém. Amém. Aleluia. Eu quero dar uma oportunidade ainda para aqueles que me acompanham pela internet. Se houver alguma pessoa que ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Eu convido você que ouve esse áudio, que ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10 que com a boca nós fazemos confissão para a salvação, né? Então eu quero convidar você com a sua boca a fazer confissão para a salvação. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, se você que me ouve ainda não teve a oportunidade ainda de entregar a sua vida para Jesus, a palavra de Deus diz no Salmo 37, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Eu convido você aí na sua casa, onde você estiver, a fechar os seus olhos e repetir comigo essa oração. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados.
Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, dirige os meus passos. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, o meu ser, a minha casa, tudo que sou, tudo que tenho, nas tuas mãos. Sê tu, meu Deus Emanuel, e me ajuda a perseverar até o fim contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Louvado seja Deus, que Deus abençoe cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua bondade que nos acompanha a todo instante.